Então é isso, pessoal, bem-vindo aqui mais um Sou Caeté Podcast. Ademir Martins, muito obrigado, satisfação, viu, São Ademir? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Para mais um bate-papo. Eu já tinha conversado com o São Ademir já há um bom tempo, a gente tem uma conversa longa, né? A gente gravou, mas hoje a gente vai bater um papo aqui e a pauta principal a gente fala, lógico, sobre o seu Ademir, o carnaval, falar um pouquinho também da Companhia Ferro Brasileira, o pessoal pergunta muito isso, né? Isso. Vamos começar então. Para quem não conhece o senhor, eu acredito que o pessoal de Caeté, a maioria conhece, mas quem não conhece, o que o define e quem é Ademir Martins Bento? Pessoal, bom dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde e também à noite, né? Meu nome é Ademir Martins Bento. Eu sou filho de Caeté, trabalhei em Caeté durante grande parte da minha vida. Trabalhei fora de Caeté e nos últimos anos, últimos 20, 30 anos, eu tenho uma incursão bastante grande na área ambiental, principalmente, mas cultura, turismo, patrimônio, eu tenho esse envolvimento. Hoje eu estou aposentado, questão de saúde, eu estou aposentado, mas a vida continua e eu continuo dedicando, na medida do possível, as atividades nessas áreas que eu citei. O senhor é natural daqui mesmo, né? Eu sou natural de Caeté. Caeté, né? Fala pra gente um pouquinho da infância do senhor, como que era Caeté na infância do senhor? Olha, é um saudosismo muito grande, porque eu, durante a minha vida toda, eu fui acometido por uma doença que, na época, segundo a medicina, não existia cura. Você pode falar qual que é essa? Que é bronquite asmática ou asma. Eu não sei qual a diferença, mas a gente procurava correr atrás daquilo que era possível na época. A medicina alternativa dos dias de hoje, benzição, simpatias, homeopatias, e para mim nada disso funcionou. Eu também tenho asma um pouquinho, eu uso a bombinha, você usa a bombinha também? Eu uso. Eu sou dependente de oxigênio, hoje eu sou portador de DPOC, porque eu não devia ter fumado também. Então, na minha infância, tenho uma lembrança muito grande do Grupo João Pinheiro, foi a minha primeira escola. Passei pelo Senai, depois passei pelo Colégio Estadual fazendo curso de contabilidade. Fui professor lá também, em 76, também na contabilidade. Você foi no estadual? No estadual de Brandão. Hoje, muito disso que eu falei é saudosismo. O Senai, por exemplo, é um saudosismo. E o estadual ainda não. O João Pinheiro mudou muito, hoje é uma escola municipal, mas ainda mantém as origens dela. Então, assim, foi um período de muito trabalho, diferente do hoje, porque como eu estudei no Senai, você tinha que fazer tudo isso a pé. Então, hoje é nova geração, hoje o transporte te apanha seu filho na porta da sua casa, leva na escola, devolve dentro de casa, mas você não tem a formação. E o senhor sempre morou aqui nessa região central mesmo? Eu sempre morei aqui na região central. Eu morei mais aqui no centro, depois de um bom tempo. Eu fui um dos pioneiros no bairro São Geraldo. Participei de associação comunitária, construímos a igreja, que é a referência do bairro hoje. Qual que é o nome da igreja? A igreja de São Geraldo. Foi a comunidade que fez. Eu fui tesoureiro e fui presidente da associação, que hoje não está lá grandes coisas, que foi uma das primeiras associações de bairro da cidade, que é a Sociedade para o Melhoramento do Bairro São Geraldo. Isso aí, referência mais ou menos, qual o ano que é, Ademir? Só para a gente ter uma referência de história. Olha, isso foi mais ou menos em 70. Anos 70? 74. 74, 75, 76, para ser mais exato. Foi no ano que eu casei. Sim. Então a gente deu uma pincelada aí nesse início do senhor aí e tal. Eu gostaria de falar, eu acho nessa época mesmo, a questão da Companhia Ferro Brasileira, o pessoal
quando eu falei que ia conversar com o senhor, geralmente o pessoal, ele sabe muitas histórias de Caeté, então pede para falar um pouquinho sobre a Companhia Ferro Brasileiro, pelo menos o que o senhor lembra, você chegou a pegar... Ô Claudinei, a história da Ferro Brasileiro, ela tem uma coisa assim, muito interessante, eu pego um viés da família. Uhum. O meu avô, pai do meu pai, ele era mestre em cantaria, português, e ele veio para Caeté... Cantaria? Cantaria. O detalhe do corte das pedras. Ah, sim. Para fazer as quinas das pedras. Cantaria, canto, era moldado a bico de ferramenta. E ele era mestre disso. Ele veio para Caeté no início dos anos 1900, então, trazendo a ferrovia que ligava Sabará a Caeté, que era exatamente para dar vazão na produção da cerâmica, para abastecer Belo Horizonte, está em fase de implantação. Então, naquela época, a cerâmica tinha sido construída, implantada, para produzir louças e porcelanas, ela já tinha passado a produzir refratário. Então, o ladrilho, que hoje você tem o azulejo, naquela época o ladrilho era usado para fazer o piso dos passeios da capital mineira. E tudo isso saía de Caeté, passando pelo Morro do Serrote. Porque não existia aquela estrada aqui não, né? Pé da polícia ali não, né? Não existia nada. Só existia a estrada que corta o Morro Serrote ali, né? Tinha um caminho, que é o caminho de tropa, passava pelo Morro Serrote, saía em Cuiabá. Isso era o tempo do ciclo do ouro ainda. E essa estrada foi usada para transportar todo o material que saía da cerâmica, ia de tropa até Sabará, para lá embarcar no trem, para levar para Belo Horizonte. Você vê, umas incoerências. Então, o João Pinheiro, que era um visionário, mas tinha um respaldo político também bastante grande, ele conseguiu viabilizar recursos para trazer a ferrovia, primeiramente de Sabará até Caeté, para transportar esse material da cerâmica. E, num segundo momento, essa ferrovia foi estendida até Santa Bárbara e Monlevade. Por que eu falei do viés do meu avô e tudo mais? Porque ele trabalhou preparando a terraplanagem para a implantação da Ferro Brasileira. Então eu conheço assim, mais ou menos a origem. Aqui, só para fazer um aspas aqui. Na sua opinião, o João Pinheiro é o nome de Caeté? João na história? Para mim foi a na referência. História de Caeté. Beleza. Depois então, a gente na verdade, naquela época que existia cerâmica, ali ao lado da cerâmica, onde hoje está estruturada a CPRM, funcionou uma usina metalúrgica que era a Barbará. E ela transferiu depois para Barra Mansa. Nesse intervalo de tempo, o João Pinheiro, eu acredito que aí, em torno de 1920, 1930, porque o meu avô morreu em 1926, nesse intervalo, eu acredito que já existia a linha férrea até Monlevade, que, segundo a história, alguns empresários visionários, inclusive o John Monlevade, passando por Caeté, eles viram a possibilidade de uma usina metalúrgica. Nasceu aí a companhia, como é que era o nome? José da Silva Brandão e Companhia. O nome, fantasia, ficou Usina Gorsex, por causa do Henrique Gorsex. José da Silva Brandão é o Jubai José Brandão. Então, nessa época, em 1926, implantou a Ferro Brasileiro. Quando já na minha época de estudante,
já existia um alto-forno aqui onde está hoje a estação ferroviária, que era administrado pela Ferro-Brasileiro, produzia gusa e descia pela linha férrea nas locomotivas que foram adaptadas para isso, as panelas de ferro fundido lá para a usina da Ferro-Brasileiro. Então começava, o início era aqui? Tinha dois, tinha esse aqui, porque na época... Aqui, você fala aqui perto da estação atualmente. Porque na verdade, o que tinha na época? Com a demanda de mão de obra, muita gente de Caeté, daqui do centro, que não tinha tido oportunidade na cerâmica, precisava de trabalho e a opção era Ferro-Brasileiro. A distância era muito grande para cumprir horários e tudo mais. Então eles implantaram um alto-forno aqui, tanto que ali no entorno do forno, da estação ferroviária, eles falam Rua do Forno até hoje. Sim. Realmente, hein? É por causa do alto-forno. Ainda tem vestígios desse alto-forno. Tem ainda? Tem vestígios ainda lá. Então, naquela época, em 60, como eu estava falando, na década de 60, a administração da Ferro-Brasileira resolveu centralizar todo o processo de produção de gusa e também os tubos de ferro centrifugado e tudo mais. E para isso, para fazer essa centralização, eles construíram o último alto-forno enorme que substituiu os dois fornos pequenos, que era o forno aqui da estação e o outro alto-forno que tinha lá dentro da própria usina. Foi um erro da época, mas a gente sabe, a gente imagina... Mas por quê? A gente imagina que a administração da Ferro-Brasileiro, ela não queria um concorrente muito grande, principalmente de mão de obra, e aí abandonou o alto-forno aqui. Ele ficou literalmente abandonado em ação do tempo e ele acabou. Poderia ser um espaço de um pequeno alto-forno que ia continuar gerando empregos, mas faltou esse detalhe, a gente não quer entrar no mérito da questão. Pessoal, a gente está falando sobre a história da Ferro-Brasileiro, que é o seguinte, é considerado o período de ouro da cidade, né? Um período mais próspero da cidade, e até hoje tem órfãos, né, que ainda pensam, assim, sonham, eu já vi gente falando que sonha que um dia chegar alguma empresa do nível, acho que é um pouquinho complicado, né? Recentemente, atualmente, é sempre um pouquinho complicado, mas pais, avós... Praticamente a maioria do pessoal mais antigo aí, depois dos 60 anos, trabalhou lá, né? Muita gente mesmo, né? Olha, a Ferro-Brasileiro, ela conseguiu, durante o período de 100 anos, perto disso que ela existiu, ela conseguiu, assim, um investimento muito grande. Não, peraí, em Caeté ela ficou quanto tempo? Em Caeté a vida era útil dela? Ela ficou, porque ela deve ter sido implantada mesmo em torno de 1930. Sim. Então ela ficou... E ela encerrou agora em 80 em torno disso. Então, com esse período, eles conseguiram construir, aliás, montar uma estrutura que, para produzir o eucalipto, ou para produzir o ferro, ela precisava de carvão e precisava do minério. O minério, eles começaram a tirar o minério na Serra da Piedade, que depois foi feita uma permuta, ela ficou com a mina Gongo Soco, que não é o Gongo Soco da Vale hoje não, é na Vila do Gongo. Sim. Tinha mineração lá, então, tudo manual, extração manual. Essa Vila do Gongo é de Barão de Cocais, né? Então vinha de lá? Então o minério vinha de Barão para a companhia. Tinha toda uma estrutura montada lá com pessoal trabalhando, com armazém, com tudo lá na Vila do Gongo, para produzir o minério. Esse minério vinha para aqui, para a companhia, de trem, aproveitando a ferrovia que já passava aqui dentro. Eu estou citando isso para dizer que o desenvolvimento da cidade passou pela ferrovia. Desde o tempo de Israel, de João Pinheiro, construiu o ramal para levar o material para Belo Horizonte, até a implantação da Ferro-Brasileiro. E tem uma situação que é o seguinte, geralmente, assim, comparando a outras histórias, né, pelo mundo, a cidade ela começa a desenvolver ao entorno da linha, né, de trem. Em torno da linha.
Então, na época, os bairros mais ricos, assim, ficavam mais próximos também, tanto que era próximo da companhia, não é isso? Isso. Na verdade... Os bairros mais ricos não, mais desenvolvidos, né? Na verdade, a gente não quer ser polêmico, mas acaba sendo. É que já existia um tipo de preconceito ou discriminação na própria estrutura. Sim. Você pode ver um exemplo, o bairro do José Brandão. Ele tem hoje o bairro europeu, tem o bairro americano e o Campo Miranda, que era bem no centro do José Brandão ali. O Campo Miranda era peãozada. A ralé, como diz na gíria. O bairro europeu era nata. Que eram os donos, os chefões praticamente da companhia, né? E o bairro americano era a classe intermediária. Sim, classe média, né? A classe média. Então, essa discriminação foi uma estrutura que, se você for olhar todos... É o capitalismo, né? Mundialmente a gente percebe que isso é o capitalismo. O capitalismo tende a separar as classes desse jeito mesmo, né? Pelo seu salário. Então, nessa época, os bairros mais importantes, entre aspas, eram esses, né? Então, dentro de José Brandão, que era como se fosse a cidade industrial de Caeté. Sim. Ali tinha esses 3 polos, que era centralizado a nata da Ferro Brasileiro. No entorno, você tinha Vila Rato, você tinha Vila das Flores começando, você tinha Pedra Branca isolado pela linha férrea. E o bairro Bom Sucesso também isolado pela linha férrea. Aí foram feitos vários investimentos, e um dos grandes investimentos que foi feito já foi no governo Israel Pinheiro, que ele implantou, ele projetou a Avenida João Pinheiro, que terminava na ponte da antiga estação. Ele atravessou ela até lá na entrada da cidade, onde está hoje o posto Ipiranga. Sim. Então não havia essa via, não? A avenida não existia. Só existia a linha férrea aí em cima, né? Exato. Então o acesso a José Brandão era feito pela Rua do Rosário. Era pela Rua do Rosário. Aí você saía no Barro Preto, José Brandão. Pedra Branca, você tinha um acesso à Pedra Branca passando. Se sair do Mundel, entrar à direita, onde tem a Escola Senhora do Bom Sucesso, ali tinha um caminho que saía na Pedreira Antiga e saía no Morgan. Sim. Do Morgan saía Pedra Branca. Então isso aí era isolado. Com a abertura da Avenida João Pinheiro, aí cresceu Pedra Branca, o Bom Sucesso cresceu. Então, eu já antecipei um pouco do que eu já ia falar sobre a Ferro Brasileiro. Por quê? Com o crescimento dela, foi o maior PIB de Minas Gerais, foi a Ferro Brasileiro. É mesmo? Eu tive a oportunidade de ter trabalhado, não na Ferro Brasileiro, mas numa subsidiária criada por ela, que era a Rural Mineira. Só a Rural Mineira. Nessa época já era comum as terceirizadas já? Já. Já era, né? Só que naquela época, eu não tenho informação de como é que adquiriu, mas adquiriram por muitas propriedades. Você fala eles? Para eles. E o objetivo era adquirir a propriedade e produzir carvão vegetal. Mato nativo. Mas fica uma curiosidade, porque naquela região, eu vou falar sertão, mas é que todo mundo falava, era assim, fica na região de Corinto e na região de Vaz da Palma. Sim. Só nessas 2 cidades, elas tinham 2 fazendas de mais de 20 mil hectares cada uma. Fazenda Canabrava, na região de Corinto, e Fazenda Caraíbas, na região de Vaz da Palma. Só para a gente situar nessa linha do tempo aí, a gente já está onde aí nessa história? Porque a gente começou do início da Ferro Brasileiro. Aí já foi a evolução dela, começou. Ela foi desenvolvendo. Depois de algum tempo nasceu uma concorrente, que
que é a Mannesmann. Ah, mano. Mas Então, nós já entramos praticamente nos anos 80 aí já, né? já. Ah, sim. Acho que nos anos de 80, viu? Pouco anos de 80. Anos 80? É, anos de 80, porque eu comecei a trabalhar na Rural Mineira em 67. Ah, sim. E a monocultura de eucalipto, ela acompanhou esse período. Eu fui quase que pioneiro na Rural Mineira dentro desse processo de substituir a nativa por eucalipto. Imagino também que nessa época aí o que tinha de acidente de trabalho, hein? Não era brincadeira, hein? Pra você ter uma ideia, Imagino que a legislação trabalhista, ela não contemplava o trabalhador rural. Então, todo trabalhador da Rural Mineira, ele tinha uma carteira só para ter, mas não tinha registro, não tinha nada. O governo criou a carteira profissional do trabalhador rural, ela era capa verde. Então você tinha carteira, a foto do cara. Só para administrativo mesmo da empresa, só. Né? O resto. Mas aposentava não? O cara aposentava, né? Contribuía, não? Veio depois, não tinha contribuição nenhuma. Ah, é? Depois disso é que foi criado o Sindicato do Trabalhador Rural, que é ligado à FETAENG, e começou a trabalhar com... Voltando um pouco mais, você perguntou a respeito de acidente. Quando tinha acidente, a empresa Rural Mineira, que era subsidiária do Ferro Brasileiro, ela tinha convênios com a empresa de seguro. Sim. Então, acidentes do trabalho, a diária do cara era a seguradora que pagava. Entendeu? Então, nessa época, a Rural Mineira tinha, em torno, só na nossa região, em torno de 3.000 a 3.500 empregados na área de silvicultura. Você fala dentro de Caeté, né? Dentro de Caeté. Sim. Peraí, a Ferro Brasileira ou a Rural Mineira? A Rural Mineira. A Ferro Brasileiro, através da Rural Mineira. Sim. Porque a Ferro Brasileira tinha que ser carteira assinada. E a Ferro Brasileira também, você lembra mais ou menos em torno de quanto, assim, era bastante empregado, né? Chegava em torno também, uns 300? Olha, eu acredito que a Ferro Brasileira, ela devia ter em torno disso, viu? Então, foi acontecendo uma evolução, uma mudança muito grande de novas práticas, técnicas, tanto no plantio quanto na exploração. Então, eu acompanhei uma exploração que era toda manual. Era usado machado. Depois disso veio a implantação da motosserra. Machado? Machado. Então tava desbravando mesmo. Tudo machado. Então o senhor daqueles que chega assim, gente, aqui, antigamente é só mato, né? Era. Quando chega no lugar. Porque, na verdade, a legislação toda, e eu comentava agora com um amigo meu ali, que as leis, elas existem. Só que elas nunca foram respeitadas ou adequadas. Então, o trabalhador rural, naquela época, ele foi criado o Sindicato do Trabalhador Rural e teve um programa que hoje, eu não sei explicar exatamente esse programa, como é que ele funcionava, mas eu sei que conseguia um benefício para a pessoa que não tinha condições mínimas de trabalho. Ele aposentava pelo sindicato rural. Sim. Nas condições mínimas. Nessa época, né? Hoje mudou, porque hoje tem as novas leis, tem LOAS. E tem outras leis. Aqui, sobre essa questão aí, que a gente chegou nesse momento de as pessoas mais pobres, né? Nessa época do desenvolvimento da Companhia Ferro Brasileiro, já se percebia uma distribuição de renda bacana na cidade, onde todo mundo conseguia viver bem, conseguia pagar suas contas, ou já se via naquela época pessoas que viviam na extrema pobreza e tal. Porque a impressão que dava, pelas histórias que a gente escuta, é que todo mundo vivia bem na cidade, todo mundo estava bem, todo mundo estava tranquilo, emprego para todo mundo, é só bater na porta lá e
Opa, quero emprego. Porque também, imagina, tinha que ter qualificação profissional, né? Para certo tipo de situação, né? Eu posso te garantir uma coisa, a experiência mesmo. Eu conheci um cidadão que ele desceu, ele chegou em Caeté, vindo da Bahia. E quando ele parou na estação ferroviária, no noturno, ele viu o alto-forno funcionando, ele parou para tomar um Toddy ali. Ah, sim. Ele viu o alto-forno funcionando. Aí ele perguntou à dona do Toddy, aqui não tem serviço, não? Ele está vindo para Belo Horizonte. Ela falou, aqui tem esse alto-forno, mas onde está fechando gente para servir de eucalipto na fazenda Giriza. Então eu vou descer aqui. Desceu com a malinha. Porque pelo que o senhor fala, eu estou observando o seguinte, que a Rural Mineira ela absorvia muito mais emprego do que a Companhia Ferro Brasileira. Sim, porque ela tinha hoje, em várias regiões de Minas. Ela tinha fazenda na região do Sertão, na região do Rio Doce. E aí você vai me perguntar, como é que esse material, o que ela produzia, o carvão, como é que ele chegava em Caeté, como é que era feito? Nas comunidades mais isoladas, a Companhia de Administração da Rural Mineira, ela construía um braço ferroviário até um determinado ponto, e ali construía uma estrutura que eles falavam que é o metro. Por que metro? Porque o carvão é vendido em metro cúbico. Então aquele depósito era um metro. Quando aquilo chegava num volume, ia comprando e deixando lá. Comprando, ia produzindo e depositando. Quando chegava num volume razoável, contratava da rede ferroviária 4, 5 vagões que encostava lá, carregava tudo de carvão e trazia para aqui. Então, o material que saía das fazendas, ele chegava até o metro com tropa, carro de boi. Até? Não, a pé, porque o carvão... Até, você fala até de carro de boi, até lá? Até o metro. Do metro até na Ferro Brasileiro, trem. Depois de algum tempo, veio, com a evolução, substituiu a tropa, essas grandes distâncias, pelo caminhão. Sim. Então, distâncias de 50, 60, 100 quilômetros, até mais do que isso hoje, é feito tudo por caminhão. E acabou os metros, acabou essa... Foi na caçamba mesmo, né? E aqui, Ademir, nessa época, a ida, né, o fim da Ferro Brasileira em Caeté, ela foi da noite por dia, ou o pessoal foi acontecendo aqueles burburinhos, no início o pessoal pensou que era uma fake news. Como é que foi esse início aí do pessoal, já entramos nesse finalzinho da Ferro Brasileira, como é que foi esse burburinho aí? Ô Claudinei, eu vou te falar uma coisa que é muito meu, a opinião é minha, mas eu acredito que a Ferro Brasileiro, nesse período todo, ela construiu porque não existia uma lei que apertasse um pouco mais. Então veio a legislação trabalhista apertando. Então aquele cara que trabalhava na Rural Mineira, sem carteira assinada, não podia ser mais. Entendi. Tinha que ser fechado. Então o senhor acha que isso contribuiu? Contribuiu. As novas leis? Contribuiu. Então, o que aconteceu com isso? Você perguntou pelos pedintes. Em Caeté tinha dois lados idosos, o daqui da rua, Zé Augusto Ferreira, e Zé Brandão, pequenininho. Você podia contar quantas pessoas tinham lá. Mesmo? E a maioria era pessoas de vida na área rural que não tiveram condições de continuar mantendo o sustento. Então vieram para o lado de idosos. Hoje, o lado de idosos, existe uma concorrência para as pessoas irem para lá. Por outro lado, você vê que as políticas públicas é que favoreceram tudo isso. Porque nós estamos passando por uma experiência agora, com o próximo governo,
que tem um valor de o governo vai dar R$600. E mais 150 por filho menor. Essa questão de dar não existe, né? De graça não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Não existe. Eu acho que eu tenho que fazer, e aí eu posso ser mal interpretado, mas eu acho que você não ensina a pescar. Você está dando peixe. E eu acho que aí a prática é errada. Então, aqui, mas então, fazendo uma analogia aí nessa situação que o senhor comentou, com a época do fim da Ferro Brasileiro, o senhor acha que a cidade também teve um grande impacto também por essa coisa de a Ferro Brasileira entregar tudo e o pessoal não preocupar com a administração na época, as pessoas se acomodar simplesmente com aquela empresa, viver em torno de uma coisa só? Você acha também isso também, por isso que teve esse impacto todo que até hoje a cidade sente? Olha, é muito complexo, na minha visão, porque a Ferro Brasileira ela mantinha um armazém que fornecia para os empregados a preço de custo. Depois de um determinado ponto, ela resolveu fechar o armazém e criar uma cooperativa para fazer a mesma coisa. E esse pessoal todo que alimentava, que trabalhava na Ferro Brasileira, alimentava dessa forma, ele não comprava no comércio aqui no centro. Então, com o fechamento da Ferro Brasileiro, aí abriu o espaço para outros comércios, agora eu entendi. O que eu acho é que também é opinião minha. Nós vivenciamos, nos últimos tempos, um investimento que a Ferro Brasileiro fez dentro do sistema de revestimento interno do tubo, que eles falam cimentação, tinha uma pintura. E essa pintura depois não foi comprovado, mas ficou uma interrogação muito grande. Foi um surto enorme de câncer na cidade. Eu lembro uma época disso aí. Que muito possivelmente tenha sido provocado pela química da tinta. É mesmo? Então eu acho. E realmente, eu lembro de uma época aí que o pessoal falava muito nessa. Praticamente a história morreu, né? Porque hoje em dia ninguém fala mais isso. Não, por isso que é bom, tá vendo, pessoal? É aquela história também. O poder econômico, ele sobrepõe todos os outros interesses. Com certeza. Então eu acredito que a Ferro Brasileiro, ela não tinha intenção. E as pessoas também tendem a registrar só o que é bom, né? Os registros que a gente tem, tudo é bom, 100.000 maravilhas. Então é interessante também ter esse tipo de registro, também respeito e memórias das pessoas também, né? Porque na verdade é o seguinte, eu acho que a Ferro Brasileira, como ela foi implantada no longo do tempo, sem um aperto das leis, veio a legislação ambiental e outros tipos de legislação trabalhista. Então, novamente eu pergunto, e isso foi que faleceu? Então eu acredito que sim, porque ela ficou, na minha visão, ela ficou com um passivo ambiental. Pela ocupação desordenada das áreas verdes, da forma que foi, que não existia uma lei. Agora ela estava no crivo de uma lei que apertava um pouco mais. Aí aumentava os custos, né? Porque a empresa que já aumentou o custo, ela tem que distribuir o custo. Então, na verdade, se não conseguir... eu acredito que eles tinham a intenção de fazer, era como se fosse um choque para o pessoal sentir a necessidade de ter. Só que aí aconteceu um erro. E que aconteceu em Caeté e não aconteceu nas outras cidades vizinhas. Deixou desmanchar tudo. Toda a estrutura, né? Toda a estrutura. Desmanchou literalmente. O que ficou intacto, praticamente, foi a parte da fundição, que hoje concentra, são empresários da cidade, compraram, e o que sobrou da antiga Ferro Brasileira, o cassino hoje, que era um alojamento dos ricos, dos milionários, não era alojamento, era a área de lazer deles, virou um hotel, pousada e restaurante.
Uma área que era estacionamento virou prédios de apartamento. Mas me fala uma coisa também, então na opinião do senhor, você acha que se não houvesse a desmontagem, né, o desmanche da estrutura, poderia haver a possibilidade de alguma empresa vir e reaproveitar aquele espaço? Olha, poderia ter acontecido isso? Porque também teve uma época, eu lembro, né, nos anos 90, finalzinho dos anos 90, eu era criança, falava-se muito, a companhia vai voltar, então ficamos aí uns 10 anos, né? Eu lembro que por muito tempo o pessoal falando, vai voltar, eu não posso te afirmar. E não vai voltar, pelo menos a ferro brasileira. Eu não posso te afirmar, mas existe um comentário que a cúpula da administração da Saint-Gobain veio em Caeté para reativar uma parte. Ah, sim, sim. Isso é o boato que surgiu. Mesmo a gente não tendo nenhum metro de ferrovia dentro da cidade? A gente não tem nenhum metro, não tendo. Eu acho que isso aí pode ter pesado para chegar nesse ponto que chegou hoje. Porque hoje você não tem a alternativa de escoamento, de produção. Exato. Porque se a gente tivesse a ferrovia passando dentro da cidade, lógico que a estrutura da cidade hoje seria totalmente diferente, né? Porque houve uma mudança radical na cidade depois que tirou a rodovia e tal. Mas é ferrovia, Se existisse essa ferrovia, você acha que a chance seria maior? Eu acredito que sim. Porque a gente mora em Minas Gerais, então, querendo ou não, uma hora as coisas vão acontecer, há burburinhos da Vale, toda hora se fala na Vale, Vale aqui e ali. Então, falta também estrutura, né? Então, o que eu acho, aqui outra coisa também, uma ferrovia hoje, vamos imaginar hoje, que a estrutura que a gente tem, passando um trem no meio da cidade, seria difícil, hein, Eu não acho que é difícil. Eu acho que a maioria das casas é ir pro chão, hein? Você sabe por que eu não acho que é difícil? Porque eu contribuí para o plano diretor metropolitano há 10 anos atrás, o PDDI. O PDDI, nós trabalhamos depois daquela discussão, que foi umas discussões de mais de mês. Nós formamos um grupo que foi dado o nome de Colegiado Metropolitano. Eu participei dele. Nós íamos discutir o que era interessante para a região metropolitana e levar para quem tinha direito a voto, que eram 2 delegados. Nessa filtragem aí, chegou à conclusão que o crescimento desordenado, verticalização, precisava de ter uma política que contemplasse isso. Legalização fundiária, tanto rural quanto urbana. O governo tinha um instituto criado que era o ITER, o Instituto de Terra do Estado de Minas Gerais, que houve um desmando, que isso no Brasil não é novidade. E o que ficou, o que sobrou para o povo? Destitui e acaba com o Instituto. Tinha que mandar o pessoal todo que se foram corruptos, tira, mas o Instituto continua. Que aí ele tinha que continuar prestando o serviço que ele era prerrogativa dele. Nessa discussão lá, primeiro era o crescimento desordenado, que era a verticalização e tudo mais. Segundo, mobilidade urbana. Dentro de mobilidade urbana, foi aprovado a recuperação de toda a malha ferroviária na região metropolitana e colar metropolitano, para transporte misto, passageiro e carga, fazendo interseção com metrô e ônibus em Belo Horizonte. Isso aí é um cenário ideal. Isso... Daí, Ademir, vamos ser sinceros. Isso é um cenário ideal, mas essa geração, eu acho que não vai ver isso, não. Aqui, mas nada parecido, não. Só para respaldar tudo que eu estou te falando. Naquela época, diversas empresários apareceram lá para mostrar projetos. Um deles foi não é a Camargo Correia, me fugiu o nome dela agora. Eles tinham um projeto que é copiado no Japão, já funciona. Ah, sim. Você não mexe no piso das cidades. O trem ele corta a cidade inteira
em cima de colunas. Aquela coluna é já vi cruzetas de concreto, onde o cara tem elevador que ele sobe, lá tem um terminal para embarque e desembarque, e o trem corta a cidade literalmente. São os metrôs suspensos. Já vi. Isso, para um país que é administrado por pessoas honestas, exatamente, é viável. Sem falar no lobby das empresas, das grandes empresas. Os grandes empresários estavam lá, eles não estavam pedindo nada, não. Estavam mostrando uma proposta de trabalho. Agora, você sabe que o grande problema do crescimento, e aí nós vamos encerrar com a parte da ferro brasileiro, é que eu acho que o que atrapalhou para ela, passivo que ela deixou. Ela deixou o passivo social, que foi aquela quantidade de pessoas que morreram em função da tinta. E foi muita mesmo, né? Muita gente. Eu próximo, gente próxima da minha família. Não, eu faço tratamento no Hospital das Clínicas. Recentemente, morreu um amigo meu, vizinho de infância, que estava com esse problema. E qual foi o reflexo? O pulmão do cara acabou. Mas também, como eles não estavam por exemplo, se fosse hoje, isso seria um escândalo, né? Lógico. Mas na época, como o senhor comentou, não havia leis, né, que regulamentavam. Olha, então, para resumir, o poder econômico, ele faz o que ele quer com a administração que nós temos. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu com os acidentes de Mariana e Brumadinho? Nada. 300 pessoas que morreram. E a empresa, ela vai enrolando. Vai enrolando até caducar, né? Então, eu vou quase que fechar isso com um ponto que você me perguntou em off, a respeito do que se fala muito da cidade no desenvolvimento. Eu acho que a cidade precisa, existe leis na cidade, mas de todas elas tem o código de obras, código de posturas, todas elas. Uma grande parte precisa ser melhorada. Mas o plano diretor do município, que é o que ordena todo o desenvolvimento da cidade, tem 15 anos que ele foi implantado por força de uma lei que veio de cima, que se você não tem um plano diretor, você não tem acesso a recursos, e esse assim. Implantou e fez de conta que não implantou. Então, até hoje, o plano diretor continua. Ele existe, mas ele não foi revisado. Executado nem se fala. E o grande problema que eu tenho hoje, a preocupação que eu tenho hoje, é com a ocupação da área rural. Que eu volto lá no início, quando eu falei de rural mineira, a administração municipal não tinha preocupação nenhuma com manutenção de estrada rural. Porque todo o entorno, são todos os distritos, tinha um núcleo de produção de eucalipto lá dentro. Para ir o trabalhador e sair a madeira ou o carvão, a empresa precisava da estrada, ela fazia a estrada e dava manutenção da estrada. Então, hoje, a administração municipal tem a mesma situação, os distritos estão aí, as estradas estão aí, mas não tem uma política que atenda o trabalhador da área rural. Se não tiver, se não mas entrar isso é influenciado indiretamente, pelo que eu peguei no assunto, é o seguinte, por falta de empresas também que ajudam na manutenção, no caso, seria isso? Então, o que é que eu vejo como uma grande possibilidade? Eu vou comentar isso com você, porque, e para os ouvintes também, quem vai assistir vai saber disso, foi criado em Caeté o Sindicato Produtor Rural antes da Constituição de 1988. Eu tentei buscar, quando eu tive a oportunidade de passar pela Câmara, eu tentei buscar essas informações
E eu consegui chegar na informação seguinte: quem administra esse sindicato é a FAENG. É diferente do Sindicato do Trabalhador Rural. A FAENG, eles foram categóricos. Não se cria mais sindicato. Tem que buscar um outro sindicato vizinho para fazer extensão de base. Eu voltei no cara uns dias depois e falei assim: eu tenho uma notícia segura, eu vou buscar as informações. Que foi criado o sindicato da IDE. Falou: se você trouxer o documento, eu consegui um documento que foi feito onde consta o número da carta sindical. Busquei a informação, toda essa documentação está na Confederação Nacional da Agricultura em Brasília. Se eu conseguir buscar tudo isso e trazer, ainda que seja cópia autenticada, eu reorganizo o Sindicato do Produtor Rural. Por que eu estou citando tudo isso? Porque o Sindicato do Produtor Rural pode promover uma audiência pública, pode buscar uma parceria com grupos, vamos falar grupo terceiro setor, que não é bem isso, mas qual que é a experiência que nós temos? Por exemplo, Minas Gerais tem regiões que são, o foco da produção dela é café. São regiões cafeeiras. Se você buscar o apoio desse pessoal, você consegue implantar nas áreas que são da Sangoban, que estão literalmente abandonadas, você consegue implantar um sistema de cooperativa para desenvolver a região. Inclusive, eu vou entrevistar vários políticos da cidade, e dentre os assuntos que eu quero questionar é essa questão: por que a gente não tem um desenvolvimento rural, né? Uma exploração melhor do solo do município, porque o que a gente tem de lugar, tipo assim, não estou falando para a gente explorar toda a vegetação, lógico, mas a cidade já tem um potencial muito bom, como o senhor comentou aí, do cafeicultura. Cafeicultura. Então vamos pegar, só para resumir, eu citei o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O cadastro, o CAR já é o zoneamento da área rural. Então eu vou pegar uma propriedade que é da Sangoban ali, a cooperativa vai comprar, vai distribuir aquilo para um número X de cooperados, mas cada um vai administrar uma área respeitado as áreas protegidas pelo CAR. Então você consegue, a médio prazo, você consegue recuperar os mananciais, que o grande problema que eu vejo para respaldar e encerrar, não é que eu seja contra a empresa A ou a empresa B. O que eu sei é que a cidade hoje convive com a situação que perdeu a Ferro Brasileiro, perdeu a Rural Mineira, mas ela tem hoje o comércio na cidade que ocupou os espaços. E é o que alimenta a cidade. Ela tem a Anglo Gold ali, que está em outra jurisdição, não está dentro da cidade. Mas ela está entrando na cidade hoje, já vai gerar imposto para a cidade. Então eu não vejo que a solução para Caeté é a mineração de ferro. Por que eu falo isso? Para não criar polêmica. Mas isso aí é incentivado pela paixão do senhor pelos direitos ambientais, tudo isso, né? Não, porque na verdade, quando nós chegamos ao ponto em que eu trouxe todas essas informações para chegar nesse ponto, nós estudamos, porque eu não tenho a formação técnica, mas eu tenho 20 anos de caminhada. Nós chegamos. Mas aqui, só uma observação antes que eu esqueça. Tudo que o senhor comentou aí, essa questão aí, vai incentivar mais a agricultura familiar, né? Pode ser a familiar, pode ser. Talvez seja até o ideal. A agricultura orgânica. Talvez seja um negócio interessante. Pelo que eu peguei das informações que o senhor me falou, seria mais essa agricultura familiar. Não seria uma coisa mais industrial, mais em escala... eu acho. Quando eu falo nessas da cooperativa e da cafeicultura, você consegue trazer, porque se você conseguir
trazer uma quantidade grande de produção de café, automaticamente, num período de 4, 5 anos, você já começa a colher. E aí você precisa daquelas paralelas que são as torrefações. Aí já entra na engrenagem, né? É engrenagem. Então uma coisa vai somando, vai puxando outra. Então, na verdade, quando eu falei que eu não sou nem a favor, que eu não sou radicalmente contra a mineração, é porque nós chegamos à conclusão seguinte: a cidade de Caeté, ela é isso aqui, ó, circulada por morros, do lado de cá toda é a Serra dos Pinhaços. A cota de produção de água, ela está aqui nessa parte alta. A cidade, ela não tem como buscar água na cidade vizinha. Barão de Cocais é bacia do Rio Doce. Para fazer a transposição do Rio Conceição para cá, é um negócio absurdo, é quase que inviável. Você bombear água do Taquaraçu para cá, que está na bacia do Caeté, que é a bacia do Rio das Velhas, é outra coisa inviável. Então eu fico vendo... Mas dá um salve saxofone. Pessoal, é isso mesmo, nós estamos num ambiente urbano, então a gente vai ouvir mesmo isso aí. Mas vou concluir, Ademir. É que eu acho que se eu não preocupar com o balanço hídrico, não adianta implantar expansão territorial, com novos sacriamentos, loteamentos, não sei o quê, você não tem como buscar água. Exatamente, porque eu acho que o futuro de Caeté, infelizmente, se continuar nesse sentido, vai ser só chácara, sítios, e eu acredito também que aqui pode acontecer igual aconteceu lá em Nova Lima, que é aqueles como é que chama, gente? Condomínio de ricos, né? Condomínio de ricos. Eu acho que se continuar nesse ritmo, pode ser que a gente caia nesse movimento também, porque a questão de impostos, né? Então, chacreamento. Olha, e condomínio. Eu acho que os condomínios, tipo que tem em Riacima hoje, a economia de Riacima está naqueles condomínios de alto luxo. Alto luxo. Qual que é a diferença de lá para Caeté? Água em quantidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a distância entre Caeté e Riacima. Então hoje aí volta naquele caso que nós falamos da ferrovia. Por que Raposo Riacima cresceu dessa forma? Há mais de 50 anos que o pessoal de Belo Horizonte saía para frequentar as cachoeiras de Riacima, para ir no balneário de Raposo. O pessoal de Raposo saía para buscar roupa em Belo Horizonte, para lavar e trazer lavada e passada por trem. Então você perdeu essa da mobilidade urbana. A gente fala muita coisa que eu acho que não está dentro da cabeça de quem está ali dentro. Eu acho que, por isso que eu falei no início, que tem que passar por um planejamento, porque se amanhã o mercado imobiliário adquirir as propriedades da Saint-Gobain, você pode saber que é o caos na cidade. Aí, pessoal, e é isso aí, ó. Ademir, muito obrigado por esse bate-papo. Você deu para falar tudo que a gente tinha que falar? Infelizmente, pessoal, aqui como a gente está no ambiente externo, a gente não tem como a gente estender, mas eu tenho uma entrevista muito boa onde a gente fala sobre isso também, viu, Ademir? Eu vou deixar linkado aqui, a gente tem uma entrevista de 2h30. Essa entrevista de hoje foi só 1 hora, por causa devido ao ambiente que a gente está e as baterias, né, pessoal? Então aqui a gente não pode usar nada da prefeitura, do público. Então é o seguinte, a gente tem uma entrevista muito longa, muito boa, 2h30 de bate-papo com Ademir, top, falamos de carnaval, falamos também da Feira Brasileira, falamos da Rural Mineira, é uma entrevista top. Vou deixar aqui também para vocês linkados, para vocês assistirem. Ademir, muito obrigado. Muito obrigado, minha satisfação, tá? Infelizmente não dá pra gente estender muito aqui o assunto. Nós não chegamos a falar do carnaval. Não, mas só para encerrar. A gente vai falar sobre isso. Para encerrar, nós estamos hoje a 1000 reorganizando o Canacatu. Já contratamos um professor para ensinar nós dos ritmos e tudo mais. Nós vamos ter novidade no próximo carnaval. Não, e você vai voltar de novo. É o 13º carnaval. Não, e a Ademir vai voltar aqui novamente no podcast aqui pra gente falar só de carnaval. Muito obrigado, Ademir. Tranquilamente. Tá? Satisfação, viu, Valeu, Ademir? muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Vou deixar aqui no card aqui
Quem quiser curtir a outra entrevista também assista. Muito obrigado. Uma aula de história. Quem quiser mais assuntos, deixa aqui embaixo, o Ademir vai voltar novamente. Muitíssimo obrigado, Ademir. Com certeza. Valeu, satisfação, Ademir. Valeu, obrigado, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreve aí, curta, compartilha e até. Valeu. É isso aí. Isso aí.